assentados. O único digno é Cristo. Estamos aqui porque Cristo pagou o mesmo preço por todos nós. Estamos aqui com as mesmas carências, ambos encerrados debaixo do pecado, dependendo do mesmo Redentor, do mesmo sacrifício. Então, se existe alguém aqui que é digno, é Cristo. Ele é digno. E o fato de nós estarmos aqui é um privilégio, concedido não por algo que existe em nós, mas por causa dele. Ele é digno. Então, a ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor, porque ele é bom. Romanos 8, 31 a 39. Antes de ler Romanos, eu quero fazer algumas considerações. Aí depois a gente vai ler os versos, ok? Romanos 8, do que é que se trata? Algumas coisas importantes que a gente pode observar no capítulo de número 8. O salvo ou eleito em Cristo tem uma nova posição. Então, Romanos vai começar a tratar dessas coisas. Tem várias coisas importantes, mas nós vamos pontuar algumas questões do capítulo de número 8. O crente está em Cristo. Olha o privilégio de estar em Cristo, estar no Senhor. Os crentes não recebem mais a condenação e foram agora libertos do pecado e da morte. Então, Paulo fala que nós estamos em Cristo e que nós não estamos mais encerrados debaixo do pecado e nem da morte, por estarmos em Cristo. Nós desfrutamos desses privilégios. Isso não é algo que se conquistou por meio da lei de Moisés ou por causa de algum feito nosso, mas por causa de Cristo, aquele que veio e veio para vencer, aquele que não possuía em si o pecado ou qualquer mancha, mas que ofereceu-se a Deus como um sacrifício agradável ao Pai. Nós somos capazes agora de cumprir a lei, não por nós, mas por causa de Cristo. E cumprindo a lei, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Não porque nós cumprimos em nós mesmos, mas porque Cristo cumpre. Todas as expectativas do Antigo Testamento, tudo aquilo que o Pai esperava, Cristo é aquele que vem e cumpre, que oferece ao Pai aquele que o Pai espera. O Filho amado de Deus. E além disso, nós também temos a presença bendita do Consolador, o Santo Espírito. Aquele mesmo Espírito que fortaleceu a Cristo e o ressuscitou dentre os mortos. Esse mesmo Espírito está conosco, dentro de nós, caminha conosco, faz morada em nós, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas alegrias. Deus está conosco, na pessoa bendita do Espírito Santo. Por algo que existe em nós? Não, mas por algo que existe em Cristo. Por algo em resposta àquilo que Cristo fez. Por isso o Espírito de Deus vive em nós. Esse Espírito nos fortalece nas nossas angústias, nos fortalece no dia a dia, e às vezes nós não percebemos. Às vezes é algo quase que invisível aos nossos olhos, mas ali está o Espírito Santo de Deus, nos dando forças, nos dando ânimo, nos dando livramento, nos dando condições de caminhar juntamente com Cristo. Ele faz isso em nós. E além disso, esse mesmo Espírito que já está em nós, o selo da promessa, um dia vai nos ressuscitar, assim como ele fez com Cristo. Nós iremos ressuscitar. E nós temos intimidade com o Pai. E nós temos também uma herança da parte do Pai. Paulo vai tratar dessas coisas em Romanos, capítulo de número 8. Olha as bênçãos. Estamos em Cristo, nós temos Espírito Santo conosco, nós temos a certeza da ressurreição, a certeza de que a morte será vencida, de que o pecado será vencido, e nós temos essa bendita herança que Deus preparou para nós, por causa de Cristo. Nós temos a certeza da redenção completa e final de todas as coisas. Aquela natureza, ou a natureza que Paulo diz que geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, ela vai provar dessa redenção.
Nós veremos coisas que agora são inimagináveis a nós. Nós não conseguimos pensar, mas Deus vai fazer essas coisas. E Ele deu provas disso, ressuscitando a Cristo, nos dando o Espírito Santo, caminhando conosco, fortalecendo essa igreja, cheia de pessoas fracas, debilitadas, mas que é uma igreja comprada por Cristo, através do seu próprio sangue. E esse sofrimento presente, Paulo diz, não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. E esse Espírito Santo, Paulo também diz que nos auxilia em nossas orações. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos fortalece, e Ele sabe que nós não sabemos como orar. Então, por isso, a semelhança da natureza, o Espírito Santo de Deus geme. A natureza geme, a criação geme em consequência do pecado. O Espírito Santo de Deus geme voluntariamente para nos auxiliar, porque Ele sabe que nós temos nossos limites. Nós não sabemos como agradar o Pai. Cristo sabia. Por isso o Pai pôde dizer: este é o meu Filho amado em quem eu me alegro. Nós temos essa carência, nós temos esse limite, nós não conseguimos fazer tal coisa. Então, por isso, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração seja algo agradável a Deus, seja algo digno da resposta divina. Não sabemos como orar. O Espírito Santo de Deus se faz presente em nós. Ora através de nós com gemidos inexprimíveis e faz súplicas por nós, súplicas que estão em harmonia com a vontade de Deus. Estamos em Cristo. Nós que estávamos mortos, temos um novo destino. Nós temos uma herança. Nós que éramos pobres, miseráveis, cegos e nus, agora nós temos uma riqueza insondável. Algo que não conseguiríamos comprar pelas nossas posses. Nós temos em Cristo. Paulo está tratando dessas questões. E nós temos um decreto sobre nós, da parte do Pai, de que nós devemos nos tornar como o Filho amado, o Cristo. E a certeza de que aquele que começou essas coisas, essa cadência, essa relação de coisas, há de cumprir mais essa, porque Ele é fiel. Então nós fomos conhecidos de antemão pelo Pai, nós fomos predestinados pelo Pai, nós fomos chamados pelo Pai, nós fomos justificados pelo Pai, e nós seremos glorificados pelo Pai. Romanos 8 trata dessas questões extremamente importantes. E depois disso, o que Paulo diz? Romanos 8, 31 a 39. E aí vem a leitura. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu Filho amado, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
As certezas que Paulo traz nesse texto são embasadas em uma série de fatos que ele provou, que os cristãos no decorrer das eras provaram e que nós também provamos. Em Romanos 8, 31 a 39, o apóstolo escreve sobre a segurança da salvação de cada indivíduo que tem a sua fé colocada em Cristo Jesus. Nossa segurança não está em nós, em nossas condições, mas está em Cristo, aquele que é Senhor de todas as coisas. Nos versículos de número 31 a 34, Paulo vai deixar claro de que não existe acusação eficaz contra os eleitos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Se existe alguém que poderia acusar, seria Ele. Mas se é Ele quem justifica, qual seria a acusação? Qual é a acusação quando o juiz já declarou a pessoa inocente? Quando alguém é declarado inocente, quem vai condenar? Quem vai dizer que ele é culpado? Se o justificador, se o Deus que justifica, já declarou aquele como justo. Paulo lembra os seus leitores originais e a igreja em todas as eras o fato de que Jesus, Cristo, foi dado por Deus como sacrifício e propiciação para que nós obtivéssemos a salvação. Somos ainda lembrados de que Ele, Jesus, morreu por nós, ressuscitou e agora intercede por nós. Se já não fosse o bastante, Cristo já morreu por nós, já ressuscitou para que nós tivéssemos essa certeza e ainda nós temos esse fato de que Ele intercede por nós. Não seria o bastante já morrer, ressuscitar, dar a certeza da salvação? Mas Ele também intercede por nós, diante do Pai. Consegue imaginar isso? Deus demonstrou o seu amor por nós na morte sacrificial de Cristo. E Paulo diz ainda em Romanos 5,8, que isso aconteceu quando ainda éramos pecadores. Então Paulo faz questão de deixar bem claro o fato de que Cristo, perfeito, santo. Deus, o Pai, é exigente. E Cristo fez tudo isso por nós, sem méritos nossos. Não se esqueçam de que isso aconteceu quando vocês ainda eram pecadores, quando vocês não conheciam a Deus, quando eram escravos do pecado, da desobediência. Cristo morreu por vocês. Então os méritos são deles. O poder de Cristo foi demonstrado no fato de que Cristo ressuscitou. A morte não pôde deter a Cristo. E a eficácia da obra efetuada por Cristo também é demonstrada no fato de que este mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está à direita do Pai, digno de estar lá. Se o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote era digno, ou melhor, ele tinha que se purificar para chegar pela misericórdia de Deus ao Santo dos Santos, isso já era algo maravilhoso, esperado todos os anos. Paulo traz algo mais grandioso, uma redundância aqui, algo extremamente maravilhoso. Cristo está à direita do Pai, está lá, digno de estar lá. Por causa disso, Paulo ainda pôde escrever nos versículos de número 35 a 39 que nem a morte ou a vida, nem anjos ou demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura ou profundidade, nem quaisquer outras coisas poderão nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por causa de tudo isso, porque Ele fez tudo, desde a eternidade, e continua fazendo essas coisas ainda agora. Então, por isso, nada pode nos afastar, nada poderá nos afastar. Ele nos justifica, Ele morreu por nós, Ele intercede por nós, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo ora por nós, e o Pai nos deu a certeza de que nós, em Cristo, temos uma herança, por causa de Cristo, porque Ele é digno. Então, por isso, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A obra redentora é o clímax da ação divina
na história, na nossa história. Mas esse Deus, o Deus Salvador, atua também em toda a história, sendo que esta ação de Deus na história é expressa na doutrina da providência. Às vezes dá uma leve impressão de que Deus é um Senhor dentro de um gueto religioso, como se existisse paralelamente à história um lugar chamado igreja, manifesta dentro da religião. E ali, naquele lugar, Deus é soberano. Deus é soberano dentro da igreja Batista Canaã. Deus é soberano, por exemplo, dentro de uma Assembleia de Deus, de uma presbiteriana. Mas a Bíblia diz que não é só isso. Esse Deus soberano na salvação é um Deus soberano em todas as esferas da existência. É um Deus que é soberano em tudo. Então, a obra da redenção caminha junto com a obra da providência. Então, por isso, nessa noite, eu quero fazer essa junção. Pensar dentro dessas questões, o Deus da providência, juntamente com o Deus da salvação. Isso à luz de Romanos e outros versos. Então, um sermão com características mais de sermão doutrinário do que expositivo narrativo. O que é a doutrina da providência? Como que ela é definida? Uma definição mais teológica. A doutrina da providência pode ser definida como, uma das formas, a incessante atividade do Criador, mediante a qual, em sua bondade e sabedoria, Ele sustenta todos os acontecimentos e dirige tudo para o seu propósito, soberanamente estabelecido, visando a sua glória. Seria possível Deus ser o Senhor e Salvador, aquele que diz que nada vai nos afastar do amor dele, que está em Cristo Jesus, se Ele não fosse Senhor de tudo? Não seria. Mas Ele diz isso porque Ele é Senhor de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Na perspectiva bíblica, ou da Bíblia, o Senhor dos salvos é também o Senhor de tudo o que existe. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não poderia ter dito em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, Deus é Senhor em tudo. No trabalho, nos estudos, existe um Deus que é soberano. Por isso Ele consegue cuidar dos seus eleitos, fazer com que tudo corra para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque Ele é soberano. Ele não está limitado à igreja ou à religião, mas Ele é Senhor de tudo. Então, por isso, a Ele é a glória. Não há nada capaz de impedir o que Deus se propôs a fazer. A Bíblia não limita a ação de Deus à sua época de escrita. Imagine, às vezes algumas pessoas têm a impressão de que existia um Deus soberano na época da Bíblia, em que a Bíblia era escrita. Um Deus que poderia cuidar dos hebreus ali, enquanto eles caminhavam no deserto. Um Deus que poderia mandar chuva, fazer a chuva cessar. Enfim. Mas a Bíblia não trata disso, não fala dessa forma. Salmo de número 90, verso de número 2, o que diz? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e todo o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ou Tu és o mesmo. Soberano em todas as eras, antes de existir qualquer coisa, sempre soberano. A Bíblia não limita a ação de Deus à geografia conhecida. Olha o que diz Isaías no capítulo de número 66, verso de número 1. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. O céu, algo que foge à nossa compreensão. Onde que é o trono de Deus? Acima do Brasil ou do Japão? Será que ele fica de ponta cabeça, dependendo do ângulo que você olha? Onde que fica essa questão do céu? Será que Deus está limitado à geografia que a gente conhece? O céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. É aí que os meus pés descansam. Querem pensar em algo grande? Pensem em mim. Senhor, Deus, não limitado. O Deus que Paulo via é um Deus de providência. Romanos 1:20.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Na visão paulina, esse Deus poderia ser visto em todas as coisas, Senhor de tudo. A criação era uma evidência de que esse Deus sustenta todas as coisas. Então, o Deus de Paulo, ou o Deus que a Bíblia apresenta, é um Deus grande, poderoso, não limitado a uma esfera religiosa, não limitado a uma igreja, mas é um Deus que é Senhor da igreja, um Deus bondoso e santo. O governo providencial de Deus é tão claro que ninguém poderá alegar não ter ciência dele. Imagine naquele grande dia, alguém dizendo, mas eu não te conhecia, Deus. Será que vai ser assim? Ou vai haver temor, diante do fato de que todas as coisas evidenciavam o fato de que existe um Deus, e de que esse Deus é Senhor. A mesma Bíblia que nos dá certeza sobre os fatos aplicáveis a nós, na salvação, também nos dá a certeza da ação de Deus soberana em tudo aquilo que existe. Então a Bíblia trata dessas coisas da mesma forma. Esse Deus que salva, esse Deus que é Senhor na vida dos eleitos, Ele é Senhor do mundo. Ele é Senhor de todas as coisas. A história existe e depende dEle. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o mesmo. Então, com base nisso, nessa introdução, nós vamos pensar em algumas questões relacionadas à doutrina da providência divina. Sempre tendo em mente essa relação entre a providência e aquele que diz respeito aos eleitos na salvação. É o mesmo Deus. Então não há uma desassociação entre o Deus que salva, que é Senhor da igreja, Senhor dos eleitos, o Senhor de Israel, o Senhor dos patriarcas, o Pai do Filho amado, o Pai de Cristo, e o Deus da providência. Não há como desassociar, é o mesmo Deus. Então, 3 aspectos da providência divina, nós vamos meditar um pouquinho sobre eles: preservação, governo e soberania, pensando o quanto esse Deus é grande. E o quanto o nosso limite vai falar algumas coisas acerca disso e não vai conseguir esgotar o assunto, porque ele é maior, bem maior. Preservação, o que seria isso dentro da doutrina da providência? A providência divina nos ensina que todas as coisas fora de Deus devem a Ele a continuação de sua existência, pois Deus modela, regula e sustenta todo o sistema de existência. Hebreus 1:3, doutrina da preservação. O Senhor as preserva, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então esse Deus que salva, que é Senhor da igreja, é Senhor de tudo. Todos devem a Ele a sua existência. Ele preserva, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele, acima das leis da física, existe um Deus que sustenta todas as coisas. Colossenses 1:17 nos lembra de que nele tudo subsiste. Então não são só os salvos que têm uma dívida para com Ele, mas tudo deve a Ele. Tudo tem que se render a Ele. Porque nele tudo subsiste. Paulo não poderia ter escrito, nele os salvos subsistem. Nele os eleitos subsistem. Mas por que ele disse que nele tudo subsiste? Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Tudo depende dEle. Por isso Ele pode dizer, eis que faço novas todas as coisas. Por isso Ele pode trazer um novo céu e uma nova terra e dizer que todas as demais coisas passaram. Porque Ele é Senhor de tudo. O universo não continua a sua existência por si mesmo, mas por causa dEle. Por causa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tudo subsiste nele. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que preserva as coisas para a sua glória.
Todas as criaturas, das mais simples às mais complexas, continuam a existir pela vontade de Deus. É isso que a Bíblia apresenta. Por isso que Paulo tinha essa certeza. Como um bom judeu, para ele não era problema entender que Deus é soberano. Quando ele lia a Torá, ele entendia e ele cria que foi Deus que criou todas as coisas. Ele entendia que o Deus que era Senhor sobre Israel também foi soberano sobre o Egito, julgando ali as suas divindades. Que esse Deus também foi soberano quando ele levou o seu povo cativo à Babilônia. E quando ele disse através de Abacuque, eu vou levar eles, Abacuque, mas fica tranquilo, porque depois eu também vou castigar a Babilônia, por causa dos seus atos, porque eu sou justo. Era essa a Bíblia que Paulo lia. Então, por isso, essas certezas de que esse Deus é um Deus que preserva todas as coisas. A Bíblia apresenta a Deus como fundamento autossustentador de tudo que existe, de modo que, se não fosse sustentado pela palavra de seu poder, tudo deixaria de existir. Se não fosse Ele. Então, tudo que existe tem sua dívida para com Ele. Por isso os céus podem proclamar a glória de Deus, por causa da dívida, porque eles existem por causa dele. Ele criou, ele sustenta, ele determina o início, ele determina o fim. Ele é Senhor sobre todas as coisas. A providência e a preservação, como um de seus aspectos, tem sua origem na autonomia divina. Ele faz as coisas como Ele quer, para a sua glória. Pedro, em Atos 2:23, nos ensina que Cristo foi entregue à morte, porque os homens queriam? Não. Pelo desígnio divino. Porque esse Deus tem iniciativa em todas as coisas e faz conforme a sua vontade. E é devido ao desígnio divino que Paulo pôde nos informar o que foi escrito em Romanos 8:39. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque esse Deus é soberano. Então, por isso, nada pode nos afastar. Porque todas as coisas dependem dele. Ele pode dizer, chega, acabou. Ele é Senhor. Ele é soberano. Tudo deve a Ele. Dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A esse Deus, que é a causa primária e o preservador de toda a criação, seja a glória eternamente. Tudo deve a Ele. Esse Senhor é soberano. Charles Hodge, teólogo norte-americano, pensando na doutrina da providência divina, ou na doutrina, mais especificamente na doutrina da preservação dentro da providência, ele vai escrever o seguinte, pegue alguns pontos do que ele escreve. As obras da providência de Deus são sua preservação e governo santos, sábios e poderosos. Todas as coisas fora de Deus devem a continuação de sua existência, com todas as suas propriedades e poderes, à vontade de Deus. O universo como um todo não continua em existência por si mesmo. Todas as criaturas, quer se trate de plantas, animais, em seus mais diversos gêneros, espécies e indivíduos, continuam existindo não por um princípio vital inerente, mas pela vontade de Deus. O Deus da Bíblia é apresentado por toda parte como o fundamento e autopreservador ou autossustentador de tudo o que existe, de modo que, se não fosse sustentado pela palavra de seu poder, tudo deixaria de existir. Esse é o Senhor da igreja, e é esse Deus que nos salva. O Deus que consegue ser soberano sobre a vida de indivíduos, Ele é soberano também sobre algo muito mais extenso. Tudo que existe. Pelo menos é assim
que Paulo e os nossos irmãos entendiam. Um Deus soberano. Na mente de Paulo e dos demais escritores do Novo Testamento, o Deus que preserva os salvos é o Deus que preserva o mundo. Doutrina da perseverança dos santos. Deus nos faz caminhar em fé, por Ele ser bom. Deus nos sustenta. É o mesmo Deus que sustenta tudo que existe. Qual é a dificuldade para Ele? Esse é o nosso Deus. Ele sustenta todas as coisas visando um propósito estabelecido desde a eternidade, para que o seu nome seja glorificado em tudo que existe, para que todas as coisas evidenciem o fato de que Ele é Deus, de que Ele é bom, de que é um Deus de amor. Deus preserva todas as coisas em conformidade com o seu decreto, que é a causa primária e a fonte e a origem da preservação. Romanos 11:34 pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem? Deus preservou a cidade santa de Israel, para que os profetas anunciassem ou falassem nessa cidade santa, em Jerusalém, acerca daquele que haveria de vir, ainda pensando nessa doutrina da preservação, da providência, enfim. O que nos diz em Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6? Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Deus preservou a cidade santa também para que nela Cristo fosse manifesto. Então Ele preservou essa cidade para que Cristo fosse anunciado de antemão, e também preservou essa cidade para que ali Cristo se manifestasse. João nos diz, capítulo de número 1, verso de número 14, ele escreve que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Deus que preserva todas as coisas, preserva os salvos, preservou a cidade santa, visando o propósito estabelecido de antemão por Ele, desde a eternidade. Deus preserva as coisas existentes para que, Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito das coisas existirem, para que Cristo seja glorificado. Esse é o Deus que nós servimos. Paulo fala da certeza da salvação, tendo em mente o fato de que as coisas só existem porque Deus as preserva, por um propósito que Ele estabeleceu. Haverá um dia em que as tribulações, angústias, perseguições, mortes ou qualquer outra adversidade deixarão de existir, pois terão chegado ao seu limite e terão cumprido ao seu propósito. E como diz Paulo em Romanos 8, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando todas as demais coisas estiverem passado, nós seremos preservados nele, em Cristo. Esse é o nosso Deus. Outro aspecto dessa doutrina da providência, governo. No período em que as nações idólatras acreditavam em várias divindades, um era senhor do sol, outro era senhor das chuvas, dos mares, das colheitas, senhor da pesca, enfim. Davi, no Salmo de número 24, verso de número 1, já evidenciava a crença no governo soberano de Deus sobre tudo que existe. Por isso ele escreveu: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Contrariando a crença da época, semelhante àquilo que nós devemos fazer hoje. Ele já evidenciava a crença de que Deus é Senhor, governa tudo aquilo que existe.
O governo divino opera em consciência com a sua infinita sabedoria. Deus governa o mundo material usando leis estabelecidas por quem? Por Ele mesmo. E nada em seu governo entra em choque com a sua santidade. E, ao mesmo tempo, a sua bondade é expressa em seus atos, visando os mais elevados fins. Então, esse Deus que salva, esse Deus que preserva, também é um Deus que governa. Por isso que nada pôde afastar Paulo do amor de Deus que havia em Cristo Jesus. Ele tinha essa certeza. Quando ele passava fome, quando ele era perseguido, quando ele era caluniado, quando ele enfrentava o perigo das armas da sua época, da espada, ele sabia que existia um Deus que governava, que poderia olhar e dizer: não, Paulo, acabou teu sofrimento. Era essa visão que Paulo tinha de Deus. Voltando a Charles Hodge, ele escreve o seguinte: se Deus governa o universo, então Ele possui um grande alvo, inclusive um infinito número de fins subordinados, e Ele tem de controlar a sequência de todos os acontecimentos, de maneira que assegure o êxito de todos os seus propósitos. Ele é Senhor, para que ao final o seu propósito se cumpra. Se o Apocalipse já foi escrito dando a certeza da vitória da igreja, da vitória dos salvos em Cristo Jesus, é porque existe um Deus que governa. Senão poderia dar um problema ali no final, Deus se perder: não calculei isso, aqui eu não posso fazer e tal. Essa besta que surgiu aí, que veio, é muito poderosa e eu não vou poder parar ela. Tem um governante aí que está armado fortemente, ele é muito astuto e eu não vou poder dar o triunfo final da igreja. Mas será que é assim? Não, existe um Deus que governa, Senhor sobre todas as coisas. Deus, em sua sabedoria, rege todas as coisas a fim de garantir a realização de seu propósito. Por isso que Paulo, em Filipenses 2:13, escreve: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Por quê? Paulo acreditava num Deus que governa todas as coisas. Então não era difícil para ele acreditar num Deus que governa a vida dos salvos. Era um Deus que é Senhor sobre tudo. Era isso que Paulo via quando ele lia o Antigo Testamento. Ele via: esse Deus é Senhor. Ele mandou para o cativeiro na Babilônia e na hora que ele falou para sair, saíram. Ele mandou para o Egito e no tempo certo ele mesmo libertou. Era essa visão que Deus tinha, que Paulo tinha de Deus. Por isso ele disse: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Um Deus totalmente, um Deus soberano. O governo divino é claramente evidenciado na vida dos fiéis, mas ainda que não seja perceptível aos olhos do mundo, as Escrituras nos ensinam que Deus guia a criação. Salmo de número 22, verso de número 28, nos diz que do Senhor é o reino e Ele é quem governa as nações. O governo de Deus é evidenciado nas Escrituras. Sobre o mundo, sobre os seus eleitos. E ainda que não seja perceptível aos olhos de todo o mundo, os fiéis devem ter essa perspectiva, devem ter essa compreensão acerca do reino de Deus, por causa daquilo que as Escrituras dão testemunho. Paulo também passava por adversidades. Ele não poderia questionar essas questões quando ele era preso. Mas será que é soberano mesmo? Olha onde eu estou. Preso aqui por pregar o Evangelho. Mas será que volta mesmo? Será que tem esse tal de livro da vida? Olha a espada aqui apontada para a minha cabeça. Eu sendo oferecido como libação. Mas será mesmo? Não poderia estar pregando, não ia ser mais útil? Mas não. Para Paulo, as tribulações não entravam em choque com o fato de que a vontade de Deus pode ser estabelecida sobre a vida dos fiéis. E aí? Vamos refletir sobre isso. Para nós, nos nossos momentos de dificuldade,
Às vezes nós entramos em choque com essas questões. Nossos irmãos da Bíblia também poderiam entrar, mas eles optaram pelo caminho da fé. Não, Deus é soberano. Ainda que as situações para mim sejam contrárias, eu creio que no que diz as Escrituras. Daniel capítulo 4, verso de número 35 escreve: não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer o que fazes. Daniel, lá na Babilônia, os judeus ali cativos. Aí Daniel vai lá e escreve: não, ninguém pode deter a mão de Deus, ninguém pode questionar aquilo que ele faz. Em uma situação adversa, ele reconhecia a soberania de Deus. Lucas, em Atos 14, verso 16, nos escreve: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus permitiu. Ele só pode permitir porque Ele é aquele que governa. Só permite porque é algo que estava debaixo do seu poder, debaixo do seu governo. Então, para esses escritores, para esses irmãos mais antigos, não havia um choque entre a realidade e o governo de Deus. Para eles, Deus, na sua providência, governava o mundo, ou governa o mundo. Se o governo de Deus fosse limitado por situações inesperadas, ausência de recursos, insubmissão, insurreição ou revoltas, será que Paulo poderia dizer que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Se Deus fosse pego de surpresa. Olha, surgiu um imprevisto aqui. Eu ia fazer, mas surgiu um povo revoltado e não dá para fazer mais nada agora. Será que Paulo poderia ter essa certeza? Mas essa certeza dele era apoiada no fato de que Deus governa. Esse Deus é soberano. Em Romanos 8, 31 a 39, é como se Paulo nos dissesse a cada um de nós, aos cristãos no decorrer das eras, pautado nas situações que ele vivia. É como se ele dissesse o seguinte: quando vocês enfrentarem angústias, vocês podem enfrentar e vão enfrentar tribulações, vão enfrentar, eu enfrento. Quando vocês enfrentarem os homens, quando vocês enfrentarem angústias por causa dos seres espirituais, as hostes espirituais da maldade, quando vocês sofrerem por causa da morte, talvez de alguém, um ente querido, ou qualquer outra coisa, lembre-se de quem é Deus. Lembre-se de que Deus é soberano. Para Paulo isso não entrava em choque. Para nós pode existir um choque entre o governo de Deus e as adversidades que nós passamos. Para Paulo não. Por isso, no mesmo texto em que Paulo fala coisas grandes, certezas grandes acerca de Deus, ele também fala sobre o sofrimento. Ele não faz uma desassociação entre o sofrimento e a soberania de Deus, entre o sofrimento e a certeza da salvação, entre o sofrimento e a glória futura, entre o sofrimento e o fato de que Cristo ressuscitou, entre o sofrimento e o fato de que o Espírito de Deus intercede por nós, entre o sofrimento e o fato de que Cristo está à direita de Deus, Pai, intercedendo pelos seus. Ele não faz uma distinção entre o sofrimento que nós passamos e o fato de que Deus nos ama em Cristo. Ele não desassocia essas coisas. Ele coloca tudo na mesma realidade, sem choque, evidenciando o fato de que Deus é todo-poderoso, ainda que as situações sejam adversas, como foram para Paulo e como podem ser para nós. Nós temos a certeza da redenção final, a certeza de que esse Deus governa todas as coisas. As coisas existem porque há um Deus, e esse Deus é o Deus que salva. Ele pode dizer, vai até lá, e também pode dizer, chega, parou. Ele governa. O
poder de Deus não se limita aos religiosos, aos salvos ou aos anjos. Por isso, o Salmo de número 103, verso 19, nos diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Será que esses irmãos também não viam situações contrárias? Eles viam, mas eles acreditavam. Acreditavam no Deus que eles anunciavam. Ainda que sofrendo, ainda que com momentos de dor, eles acreditavam. Porque o mesmo Espírito que agia na vida deles, também é o Espírito que nos sustenta, que age em nós, que intercede por nós, que está conosco. Outro aspecto da providência é a soberania divina. As Sagradas Escrituras apresentam um Deus que em sua providência preserva e governa todas as coisas de maneira soberana, operando a fim de assegurar o êxito em todos os seus propósitos. Deus rege o sistema de existência com a sua mão poderosa, a fim de cumprir seus objetivos, exercendo o poder supremo em todas as áreas, sem ter de prestar contas a ninguém. Soberano. Quem deu conselhos a Deus? Quem foi lá e disse: olha, Deus, seria bom o Senhor criar um plano de salvação aí, enviar teu filho, porque a galera vai pecar lá no Éden e ninguém vai conseguir se voltar para o Senhor. Será que alguém deu esse conselho? Ninguém. Salmo de número 115, verso de número 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Quem faz as coisas como lhe agrada só faz porque é soberano. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que foi enxergado, que foi expresso através do Salmo de número 115. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A soberania divina é manifesta na onipotência desse Deus que é criador. Esse Deus que cria, que sustenta e que faz as coisas acontecerem conforme a sua santa vontade. Romanos 8, 28 nos lembra de que, por meio da soberania divina, todas as coisas, sejam elas boas ou más, primárias ou secundárias, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, evidenciando o fato de que o propósito estabelecido pelo desígnio divino há de ser cumprido. Então, Romanos 8, 28 é um verso de certeza. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. Era uma certeza que o apóstolo Paulo estava apresentando a nós. A certeza de que Deus triunfa, de que Ele reina. Calvino, comentando o Salmo de número 49, nos diz: Deus se assenta supremo, ou Deus se assenta soberano, mesmo quando os ímpios triunfam em seus sucessos, ou quando os justos são tripudiados sobre os pés da insolência, e que vem o dia quando arrancará o cálice dos prazeres das mãos de seus inimigos e alegrará o coração de seus amigos, livrando-os de suas mais profundas angústias. É porque Calvino não passava por provação, né? Por isso que ele tinha essa certeza. Não, é porque ele passava por angústias também. E quando ele olhava para as Escrituras, ele tinha certeza desse dia, em que o cálice, ou o poder que estava nas mãos dos ímpios, seria tirado deles, e seria colocado nas mãos daqueles que são amigos de Deus, na vida daqueles que confiaram nele, confiaram na sua bondade. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 57, antevendo a vitória e a glorificação dos salvos, Paulo escreve: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine o júbilo desse homem, contemplando pela fé algo que não era realidade naquele momento, contemplando a vitória final. Aquele que João escreve no Apocalipse, Paulo já estava vendo ali. Então, por isso ele deu graças a Deus.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens de fé, homens de luta, homens que também choraram, que também passaram por dificuldades, mas eles criam na providência divina. Eles criam que esse Deus é soberano sobre todas as coisas. Eles criam que esse Deus governa, que esse Deus preserva as coisas para um propósito estabelecido por Ele. Por isso, nenhuma acusação é eficaz contra aqueles que estão em Cristo Jesus, pois ainda que haja um exército contrário a esses, o Deus soberano está ao seu favor, o Senhor do mundo, favorável a nós, pecadores, culpados, dignos de condenação, réus do juízo, mas existe um Deus que está ao nosso favor, por causa de Cristo, porque Ele triunfou, porque Ele ofereceu um sacrifício santo, agradável a Deus. Então, qual é a militância contra a soberania divina? Deus em Cristo soberanamente justifica o homem de modo que qualquer acusação seja ineficaz contra os salvos em Cristo. Deus faz com que em Jesus haja salvação e fora de Jesus reste apenas a expectativa de juízo e condenação eterna. Adianta se revoltar contra Ele, sendo Ele soberano e sabendo que um dia nós vamos prestar contas a Ele? Um pastor uma vez deu um exemplo que eu achei interessante. Pode parecer forte, e é forte. Ele falou, quando você estiver com bastante raiva, pega um bonequinho. Pega um boneco, chama ele de Jesus. Você enche ele de soco. Pode dar soco, pode descontar toda a sua raiva. Mas quando você fizer isso, você vai se lembrar que Ele é Senhor. Você vai fazer isso se lembrando que Ele é soberano. De que você deve tudo a Ele. Ele é Senhor. Lance a sua ansiedade sobre Ele. Sabe o que é lançar ansiedade? É jogar. É como você jogar algo em alguém. Isso é lançar ansiedade. Essa é a expressão usada nas Escrituras. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Somente um Deus soberano é capaz de preservar e governar o sistema de existência, a fim de que o seu propósito se cumpra. Então, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada é eficaz contra aquilo que Deus estabeleceu. Logo, quando nós falamos em providência divina, o termo soberania nos vem à mente. Pois sem a soberania, a providência não chegaria ao seu propósito. Haveria salvação sem soberania? A providência tem sua eficácia na atuação de um Deus soberano, que regula todo o sistema de existência. Então é interessante pensar ou refletir sobre a maneira com que esses irmãos enxergavam a Bíblia. Eles enxergavam Deus sendo o Senhor de tudo. Eles olhavam a vida como um todo e em cada aspecto eles conseguiam enxergar a mão poderosa desse Deus que é Senhor de tudo. Então, quando eles estavam no culto, celebrando um culto em uma casa, quando eles estavam a caminho, a cavalo, indo pregar o Evangelho, quando eles estavam presos, quando eles eram perseguidos, quando eles passavam por momentos de angústia, a visão deles de Deus era essa. Deus é soberano, Deus é Senhor. Deus é um Deus de providência. Romanos 8:37. Tendo essa certeza, Paulo pôde escrever: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Senhor de tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos auxilie na compreensão dessas verdades, para que nós tenhamos essa visão acerca de Deus. Nas nossas dificuldades, no nosso trabalho, quando nos faltarem recursos, quando nos faltar sabedoria nas mais variadas situações, que Deus nos auxilie, assim como Ele fez com esses irmãos.
Paulo escreve com a mente de um homem que conhece profundamente o Antigo Testamento. Ele escreve como alguém que não consegue desenvolver uma linha de interpretação da história sem reconhecer que Deus é soberano. Esse é o Deus das Escrituras. Deus, em sua providência, atua sobre a ordem natural, rege a história do mundo, sendo soberano sobre as nações. Dirige circunstâncias referentes à vida de indivíduos, regendo seus corações, e em Cristo propicia a seus filhos a certeza da vida eterna. A esse Deus que em Cristo livra o homem da ira, seja dada toda a honra, glória e louvor eternamente. Por isso nós podemos dizer aquilo que Paulo diz em Romanos 8:31, mais uma vez. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Algum aviso? Vamos orar? Vamos dar graças a esse Deus. Deus, na nossa limitação, a Tua palavra foi exposta, louvores foram entoados, para que, nesse momento, o Senhor fosse glorificado. Nessa pequena parcela de nossa existência, o Senhor fosse exaltado e o Teu nome fosse bendito. Nós sabemos que é pouco, Senhor, diante daquilo que o Senhor é, diante de quem o Senhor é, mas é aquilo que nós oferecemos a Ti nessa noite. Que o nosso culto tenha sido agradável a Ti e que Teu Espírito, mais uma vez, tenha lapidado, Senhor, aquilo que nós oferecemos. Sejam os cânticos, sejam louvores, seja a ministração da Tua palavra, Senhor. Que aquilo que foi edificante seja mantido nas mentes e corações dos nossos irmãos e que aquilo que não é proveitoso seja esquecido por nós, seja deixado de lado por nós. Mas que dessa noite nós venhamos a manter somente aquilo que veio para glorificar o Teu santo nome. Nos ajuda a compreender essas verdades acerca de Ti, acerca de quem o Senhor é, acerca de quem Cristo é, acerca daquilo que as Escrituras dizem, Senhor, da Tua relação com as coisas que existem, da Tua relação conosco, da Tua relação com a igreja, enfim, Senhor, nos auxilia. Nós temos nossas limitações, nossas angústias, nós temos a nossa falta de fé, nós temos tantas coisas que são contrárias, Senhor, assim como o mundo, que muitas vezes é contrário a Ti, e a Bíblia diz que o Senhor é soberano. Assim como as nações muitas vezes militam contra Deus, tentam proibir o Senhor, proibir a Tua palavra, proibir a Bíblia, proibir a pregação do Evangelho, proibir missionários, e ainda a Bíblia vai lá e diz que Deus rege as nações, que o Senhor é soberano. E se esse Deus é soberano sobre as nações, esse Deus também é soberano sobre os nossos corações, não por mérito nosso, mas por causa de Cristo. Esse Deus que governa questões que são tão complexas, Senhor, um universo que nós nem descobrimos e nós certamente não descobriremos, se esse Deus é soberano sobre tudo, Senhor, sobre criaturas que ainda são invisíveis aos nossos telescópios ou microscópios. Se esse Deus é Senhor sobre tudo, esse Deus também é Senhor sobre nós, porque é isso que as Escrituras nos dizem, e por isso nós nos rendemos a Ti nessa noite e dizemos: auxilia-nos, Deus. Nós fazemos nossa oração de Pedro: salva-nos, Senhor, salva-nos quando estivermos afundando em minhas dificuldades, angústias e dúvidas, salva-nos. E nós queremos que, assim como Cristo fez com Pedro, Cristo vai fazer conosco, para que através de nós Seu nome seja mais uma vez glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.